Palmeiras venceu o Corinthians aqui na Neoquímica Arena e fechou a primeira fase do Campeonato Paulista com 100% de aproveitamento em clássicos. São 3 vitórias contra São Paulo, Corinthians e contra o Santos, 5 gols marcados e apenas 1 sofrido. E além de garantir a classificação já para o mata-mata do Paulistão de forma antecipada, o Corinthians começou a afastar um pouco dos fantasmas da última temporada, quando foi eliminado pelo mesmo rival dessa última noite, tanto no Campeonato Paulista na decisão, quanto na Copa do Brasil nas oitavas de final. A equipe de Abel Ferreira de novo voltou a apresentar alguns dos velhos erros que mantém, abusou das ligações diretas na primeira etapa, principalmente buscando o Vitor Roque em bolas longas, mas a segunda etapa começou a encorpar um pouco mais, trocar com o Corinthians, principalmente no meio de campo, e já nos minutos finais viu o Flaco Lopes aproveitar uma defesa do Hugo Souza dentro da área para empurrar para o fundo da rede e aí começar um tumulto generalizado aqui na Neoquímica Arena. Flaco Lopes, na comemoração bem efusiva, chutou a bandeirinha de escanteio, o que fez com que todos os atletas do banco do Corinthians partissem para cima do argentino. O banco do Palmeiras respondeu, teve aquela confusão generalizada, troca de empurrões também, mas ficou um detalhe muito curioso que saiu na súmula do Klaus depois da partida, depois do clássico, que relatou que um gandula aqui da Neoquímica Arena chutou o Ramon Sousa e acabou expulso. O Palmeiras agora vai ter uma agenda um pouco mais tranquila, nessa preparação antes dos jogos eliminatórios. Vai ter essa rodada contra o Guarani já classificado. O que pode mudar um pouco para o Palmeiras é garantir a primeira colocação e ter a vantagem de decidir todos os confrontos, seja das quartas, semi ou final, lá na Arena Barueri ou no Allianz Parque. Quem sabe o Allianz Parque já nessa reta final de competição, o gramado está passando por uma reforma, então quem sabe o Palmeiras não tenha sua casa em busca do primeiro título nessa temporada. E falando em títulos, o Campeonato Paulista muitas vezes é visto como o menos importante das competições que o Palmeiras disputa na temporada, mas é vital para o Abel Ferreira e também para o elenco do Palmeiras dar uma resposta após uma temporada sem conquistas em 2025. O Palmeiras foi bastante cobrado, depois de gastar 700 milhões em reforços, reformular o elenco, promover mais de 12 chegadas na academia de futebol, agora chegam a 14 com o acerto pelo Arias, e também com o Marlon Freitas, que já encaixou no time. Então o Palmeiras, que gastou bastante, reformulou o elenco, precisava dar umas respostas, e esse 100% de aproveitamento no Paulistão em clássicos, ele também dá uma mascarada nas duras derrotas que o Palmeiras teve. O Palmeiras sofreu a pior derrota sob o comando de Abel Ferreira ainda nessa edição de Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino, e depois também perdeu para o Botafogo num jogo que atuou com um jogador a mais cerca de 30 minutos do segundo tempo. Então o Palmeiras, que entre altos e baixos manteve os altos durante os clássicos, teve alguns baixos em visitas para o interior, mas mantém a invencibilidade como mandante e chega mais forte do que nunca, pelo menos nessa temporada, para o mata-mata do Paulistão. Agora o clube vira a chave, vai viajar até o sul do país para enfrentar o Internacional. O Palmeiras, que soma 4 pontos no Campeonato Brasileiro e busca mais uma vitória para estar naquela luta pau a pau com o Red Bull Bragantino pela liderança da competição. No mais, o Palmeiras agora aguarda a chegada do Arias, segunda contratação mais cara da história do clube, para quem sabe o Abel Ferreira, que já encontrou uma base, que já estava considerada como aquela equipe ideal, ele tinha ressaltado anteriormente que estava em busca de ajustes finais no elenco, voltou a repetir a escalação pela primeira vez nessa temporada, primeiro contra o Vitória e agora contra o Corinthians. Então o Abel, mais perto do que nunca da escalação ideal, agora cabe ao treinador ver. Ele vai tirar alguém para a entrada do Arias, ele vai fazer uma transição mais suave, também conta com alguns jogadores que podem voltar de lesão, incluindo o Paulinho. Então o Abel Ferreira ganhando mais opções no elenco, tendo um grupo mais robusto para essa continuação de temporada do Palmeiras, que promete bater mais de 70 jogos, assim como na última temporada. Então, para fechar para vocês, o Palmeiras agora com 15 pontos no Paulistão, garantido, vai ter a chance de poupar alguns jogadores, ao mesmo tempo que foca as atenções para outra competição. Então agora o Palmeiras segue ativo no mercado, em busca de jogadores pontuais. O próximo foco da diretoria, como a gente já tinha adiantado, vai ser a posição de zagueiro. Então o Palmeiras quer alguém pronto, principalmente para chegar e disputar a posição com o Murilo e Bruno Fux, para ver quem vai ser o titular da zaga ao lado do Gustavo Gomes. Então uma vitória muito importante
pro Palmeiras, voltando a repetir aqui, chega a afastar alguns fantasmas, né? Vai afastar completamente se por um acaso eliminar o Corinthians aqui numa eventual semifinal, eventual final, e se também conquistar alguns títulos, né? O Palmeiras teve uma temporada muito difícil em 2025, com vários tropeços e também algumas vaias em cima do técnico Abel Ferreira, derrota na final da Libertadores. Foi uma temporada de bastante fôlego do Palmeiras, mas que faltou aquele sprint final nos jogos decisivos, né? Seja na reta final do Brasileirão, quando o Abel Ferreira abriu mão, escalou um time alternativo contra o Grêmio, seja na final da Libertadores, quando perdeu para o Flamengo sem chutar a gol. Então o Palmeiras começa a dar algumas respostas, vamos ver se ela se mantém, principalmente para essa reta decisiva de campeonato paulista.